É muito bom estar aqui. E apesar da correria, foi muito proveitoso. Esse tema, né, que é como a Bíblia chegou até nós. O pastor só deu tema difícil. Só. Ninguém escapou. E hoje a gente vai estar discorrendo um pouquinho sobre isso. Quem quiser anotar, vai ter bastante coisinha histórica, digamos assim. E a gente vai... Vamos lá para a leitura, então, de Evangelho de João, capítulo 1, do versículo... Obrigada, Chuchu. Do versículo 1 ao 3. Diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Quando me deparei com essa pergunta, né, de como a Bíblia chegou até nós, como a palavra chegou até nós, esse foi o primeiro texto que veio na minha cabeça, né? Quando é que começou? Lá no princípio, lá na eternidade, antes da criação do tempo. Ele já existia. A palavra do Senhor já existia e já governava sobre todas as coisas. O interessante é que o verbo é tratado como a ação, né, da característica de Deus, é o próprio Cristo, mas é a palavra que reflete que acontece, de fato, né? E é essa mesma que, quando lançada, não volta vazia, de tamanho poder. Mas, humanamente falando, livrinho falando, vamos falar assim, papel, em termos de papel, como foi que começou essa história de Bíblia, esses registros e tal? Antes, o primeiro autor, né, reconhecido é Moisés, que foi descrito por escrever primeiramente o Pentateuco, né, Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Levítico e Números. Só que, entenda, Moisés vem depois de Abraão, Isaac e Jacó, né? Vem depois de José, vem depois de Noé, vem depois de Enoque, vem depois de Sete, vem depois de Adão. Não tinha palavra antes disso? Tinha. Os pais passavam aos filhos por meio da tradição oral. Até foi assim que Moisés conheceu também a palavra do Senhor, por meio da tradição oral. Claro que ele escreveu, inspirado pelo Espírito do Senhor, mas o povo não era desgovernado. Eles tinham a tradição oral. Os meninos, até hoje, os judeus, com 12 anos no bar mitzvah dele, eles têm que gravar lá o Antigo Testamento. E é tamanha essa cultura de memória que eles têm, e tinham ainda mais forte naquela época, que eles eram capazes de dizer qual era a letra do meio do texto, dizer de trás para frente. Era uma coisa absurda e não era difícil para eles, porque era uma coisa cultural. Aqui na casa a gente está lascado, né? No meu TCC mesmo, depois que eu quase mandando já para a banca avaliar, escrevi meu nome errado. Tá vendo? Falei, Jesus, se dependesse da minha cabeça, a palavra não teria chegado até aqui. E acredito que da cabeça de muita gente, se a gente parar para pensar assim, né? Mas, então, na época de Moisés, já existia a tradição oral. O que costumava acontecer? No meio das reuniões rabínicas, já era professado os livros, né, as leis e os profetas e as escrituras, como é bem dito no Novo Testamento, às vezes quando se referem ao Antigo. E era assim, geralmente os mais velhos tinham o direito de liderar, né, essa reunião e assim professar ali um livro inteiro, quem sabe, Isaías inteiro, nesse nível. Mas aí, quando vem Moisés, né, Deus dá a ele lá a tábua dos 10 mandamentos, o próprio Deus escreve. Então, podemos dizer que o primeiro autor de mão foi o Senhor, porque ele que escreveu lá os 10 mandamentos. E depois dali, Moisés vai e começa a escrever. Sempre materiais muito perecíveis, no início ainda em pedras, depois em materiais originários de planta, depois em materiais até originários de pele, mas materiais muito perecíveis, grandes, difíceis de carregar.
Mas ainda assim, dentro do povo judeu, a gente vai fazer uma comparação depois com a igreja primitiva, né, com a igreja logo depois de Cristo, os judeus tinham um certo apreço e recurso à manutenção desses materiais. Então, era mais fácil você escrever e copiar as escrituras no Antigo Testamento do que no Novo. Então, nessa época, Moisés escreveu e tal, estipulou, e Deus ordena lá em Deuteronômio que se fizessem cópias. E aí nasce, então, não vou dizer que é uma linhagem, mas nasce o cargo de copista. E um dos copistas, que às vezes a gente nem sabe que foi copista, é Esdras. Esdras foi um profeta e também era copista de alguns dos livros, né, das Escrituras. Então, como é que ela foi preservada, a palavra do Senhor? Desde registrada lá de Moisés, ela começou sendo copiada. Porque os papiros de Moisés, ninguém tem. Não tem. E não é porque o pessoal tacou fogo, sei lá, não, por desuso, por excesso de uso, se desfaz. É material orgânico, se perde. Por isso que Deus, em sua santa sabedoria, falou, copia, povo, porque isso aqui vai passar, mas a minha palavra não. Isso que é o mais interessante. E daí tudo bem. Só que mesmo no povo judeu, eles tendo um apreço às escrituras, tendo um certo bom armazenamento, depois da construção do templo tinha ali onde guardar, eles não isentou o povo de perder a palavra. Por quê? Quando a gente chega lá em Reis, a gente tem uma história que é uma das minhas favoritas, do rei Josias. O seu pai foi um rei mau, e antes deles, Israel passou por vários reis que eram contrários à palavra do Senhor. Então, eles corrompiam o templo do Senhor, vendiam as coisas do templo, davam em troca por outras coisas, enchiam o templo de idolatria. E aí, a palavra do Senhor, muitas foram se perdendo ou deixadas esquecidas, e ninguém sabia onde que estava mais. Josias é um rei judeu que nasce de um pai que era judeu de sangue, mas perdido da cabeça, né? não obedeceu ao Senhor, não criou seu filho direito exatamente na lei do Senhor, que foi estipulada por Moisés. E daí esse rei, ele é tocado pelo Senhor, ele tenta voltar a essas origens, né, ao Deus de seus pais, de seus antepassados, e ele convoca uma organização para que vá ao templo e restaure aquilo ali, investigue o que é, como é que está, porque foi deixado de qualquer maneira. E aí essa equipe dele vai lá, acha várias coisas e acha os livros da lei. E trazem aquilo a Josias, e Josias, quando lê a palavra do Senhor, ele rasga as suas vestes e cai no chão em pó e cinza, e se envergonha, e se arrepende, e se humilha, porque ele viu como que o povo estava longe do Deus de Israel. E aí ele mesmo dia pega aquilo ali, leva para a sua comissão, anuncia diante de todo o povo, expulsa todas as seitas daquela região, destrói todos os templos que o pai dele construiu, ou seja, os templos que ele viu, que para ele era normal. E eu acho isso muito legal, porque foi o processo da minha conversão, e acredito que de muitos mais. Né? Quando a gente se depara com a palavra do Senhor e entende, o Espírito nos convence, a gente começa a perceber onde que a gente está, né? E a gente fica, meu Deus... E aí Deus nos convida, de fato, a mudar as coisas, a destruir, a tirar esses pontos de idolatria, a tirar esses pontos que tiram o foco dele. E assim Josias fez, e teve um reinado próspero, e fez o povo voltar, né, aos pés do Senhor. E isso é só um exemplo, né, de que a palavra se perdeu em alguns momentos, né? Mas ainda assim, por provisão do Senhor, ela mantinha ali, sempre alguém achava. Sempre alguém achava. E a gente vai ver, porque a princípio eu até disse, nossa, eu acho que eu falhei nessa pergunta, porque no final vocês acho que vão acabar concordando comigo, porque a pergunta é, como a Bíblia chegou até nós? Humanamente, eu não sei. Porque aconteceu tanta coisa para destruir, para acabar, para aniquilar, que humanamente, sabe aquilo, só acredito vendo, eu vendo não acredito?
É isso, eu fico... É a provisão do Senhor, não tem possibilidade humana desses textos terem chegado até aqui no dia de hoje, e a gente vai ver um pouquinho melhor disso. Outro exemplo, só para fixar melhor um pouquinho a importância da tradição oral naquela época, porque mesmo que Moisés escrevesse os livros e passassem a ter os copistas e tal, ainda assim era caro você ter um papel em casa. Então, as famílias, para ensinar seus filhos e tudo mais, não levavam papiro do templo para casa, não ia na biblioteca e comprava um papiro. Continuou a tradição oral. Ela teve que permanecer dentro das casas, porque as famílias não tinham acesso. Então, e isso, para eles, é tão importante que, às vezes, até a genealogia, a gente acha que, enfim, dá pulo o texto que não é importante. Mas, além da relevância das pessoas que estavam ali, para um judeu é como se fosse o RG dele. Eu não posso pular o meu número de CPF. Se eu falando, meu número de CPF é tal. Ai, mas está muito grande, arredonda. Não posso, não vai ser eu. É semelhantemente isso, a questão da genealogia para os judeus. E por isso eles têm também, até em termos civil, a importância da tradição oral e da memória e de ficar invocando aquilo ali. E isso ajudou, acredito também como provisão do Senhor, de mesmo que as cópias fossem destruídas, vamos lá copiar de novo. Porque sempre se preservava de algum modo, né? Ela não volta vazia. E daí, falamos aqui de Josias, mas vamos um pouquinho, de fato, para os idiomas que a Bíblia foi escrita. Ela é escrita em 3 idiomas: hebraico, aramaico e grego. O hebraico, ele geralmente está lá todo no Antigo Testamento. O aramaico está presente mais nos livros de Daniel e Esdras. E Daniel é muito interessante porque, geralmente, o aramaico está quando ele pega documentos babilônicos e bota lá como a carta da conversão de Nabucodonosor, que o próprio rei escreveu, depois a de Ciro. São documentos em aramaico porque os próprios reis escreveram. E é muito interessante que o aramaico surgiu no ano praticamente de 1200 a.C. É uma língua depois, realmente não existia, não nasceu junto com o hebraico. Só que o que aconteceu? Os judeus, falavam hebraico. Veio a Babilônia, capturou o povo e eles foram exilados. E os exilados tiveram muito contato com o povo ali da região da Assíria, que era um povo nômade, que antes de surgir Babilônia, qualquer coisa dessa, aquela região ali da Síria, eram vários povos nômades e alguns fixos. E eram tribos. E aí eles começaram a juntar os seus dialetos. E aí surgiu o aramaico. Esses povos ficaram fortes a tal ponto de dominar a Babilônia e a Babilônia virar o que foi. E aí, quando eles dominam o povo judeu, o aramaico na época, e até na época de Jesus, equivalia ao inglês hoje. Era a língua universal do mundo antigo. Então, por isso até que Daniel sabia escrever os documentos, porque ele era oficial do rei, para se comunicar. Imagina, o tanto de idioma que existia naquela época, você ia ter que saber todos os idiomas para falar com todo mundo? Você sendo um governante? Não, estipula um só, que era o aramaico. E, para a gente ter uma noção, o aramaico e o hebraico eles são tão parecidos, mais parecidos até do que o português e o italiano. Mas é aquilo, a gente entende um pouco, algumas coisas a gente vai falar besteira, mas a gente consegue um certo contato. E aí, quando os judeus foram exilados, o aramaico entra bastante em questão também para algumas traduções de alguns textos do Antigo Testamento para o aramaico. Por quê? Depois do exílio, muitos judeus despatriados esqueceram o hebraico. Não só não esqueceram, mas não nasceram com o hebraico. Porque eles já nasceram em outro país, sob o domínio de outro estado. E como a língua era parecida, facilmente é igual um japonês que vem para cá, se bobear, os filhos dele crescem aqui e não falam japonês. Porque cresceram aqui no Brasil. E, basicamente, isso aconteceu. Então, a pedido de alguns judeus despatriados, algumas traduções
foram realizadas para o aramaico, porque eles queriam entender na sua língua as leis do Deus de Israel, eles queriam seguir também. Então, uma das primeiras traduções que aconteceram foi para o aramaico, justamente para esses judeus. E aí, segue-se o Antigo Testamento, uma coisa que é bem legal. A gente leu, né, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo é o próprio Jesus, e através dele tudo que foi feito se fez. O hebraico, que foi a língua escolhida pelo Senhor, né, para iniciar ali a escrita de sua palavra, a língua oficial de seu povo, tanto que, até hoje, os judeus, quando vão, e todos os outros registros da antiguidade, até quando traduzem a Bíblia para o grego, quando vão escrever Deus, eles escrevem em hebraico antigo, porque foi como Deus se apresentou. Tamanho o respeito, assim, também, né, à origem da qual o Senhor escolheu. E, só que é muito interessante porque é um idioma que... O nosso idioma português, ele é originário do grego. É uma coisa que, às vezes, vocês vão ver, né? Mulher é mais fácil os homens vão concordar que a gente faz mais isso. Às vezes eu quero falar, eu fui na padaria. Mas, antes de falar que eu fui na padaria, eu vou falar, poxa, eu estava em casa, aí eu comecei a ficar com fome, e aí daí eu fui lá para a padaria, aí eu, no meio do caminho, eu achei a Cristina, e a Cristina falou, ela também quero pão, aí vamos juntos para a padaria, eu cheguei lá, no final, e nem comprei o pão. Aí, entendeu? A gente tenta transmitir muito a ideia, tenta introduzir a pessoa na história. O nosso idioma é assim, muito narrativo, muito de tentar fazer a pessoa entender, poxa, eu fui num lugar tão bonito que o lugar era assim, o sol estava assado, igual livro, né? Era meio-dia, o sol estava sobre a janela, a cortina era azul, sei lá, para situar a pessoa. Só que no hebraico não era assim. Até porque, como se a prioridade era o verbo, que é o próprio Cristo, toda frase começa com verbo. Toda frase começa com ação. Então, muito antes de trazer uma ideia filosófica ou narrativa sobre a questão, como os gregos faziam, o hebraico não. A gente pode ver isso no Antigo Testamento. Deus ensina seus filhos através de histórias, através de ações, através dos relatos das guerras, através dos relatos dos reinados. E é uma coisa que, às vezes, a gente acha até bem objetiva, né? Nossa, mas foi tão sem floreio, sem... Porque o mais importante é o que, de fato, aconteceu, que é o verbo. E Cristo é, de fato, essa importância. E mesmo o grego, que acabou sendo a língua da escrita do Novo Testamento, é o grego koiné, que ele é um mais antigo, não é o grego que é falado hoje, ele ainda é um grego que não é tanto o que originou o nosso português. Ele é um grego que ainda tem um pouco essa puxada do verbo ser primeiro, do aramaico, dessas coisas de ainda assim trazer o foco para o verbo. E isso é curioso, porque depois os outros gregos não eram mais assim. E daí a palavra passou por algumas modificações, até como o pastor trouxe aqui na quinta-feira, né? Se a gente olhar algumas versões antigas da palavra, a gente vai ver que muda uma coisa ou outra por mudança ortográfica, né? Igual crase, crase não, aqueles dois pontinhos, esqueci. Trema. Trema não existe mais, mas se a gente ler qualquer documento de 10 anos atrás, vai ter trema. E não está errado por causa disso, né? Ideia não tem mais acento. Essas coisas. E aí são coisas que culturalmente vão mudando, e isso não torna as versões antigas registradas da Bíblia inválidas, mas sim só representam a cultura na qual elas foram copiadas naquela época. Outra coisa que pode haver de diferença entre um manuscrito e outro, dos achados antigos, é referência de localidade. Por exemplo, o tanque de Betesda não está registrado no manuscrito mais antigo do Evangelho. Por quê? Porque o hebraico antigo, primeiro, papel era caro, você tinha que abreviar muita coisa. Então, eles não iam ficar explicando qual é a lógica. Não é a nossa ideia do português de ficar explicando qual é a lógica. Então, até para economizar espaço, eles não iam explicar o que raios era o tanque de Betesda. Mas alguns copistas, depois dos anos, perceberam que se o paralítico falasse para Jesus lá que toda vez que eu tento chegar nas águas, alguém entra antes de mim,
não ficaria claro se ninguém explicasse por que o paralítico queria chegar nas águas antes de outra pessoa. Então, o copista foi lá e acrescentou. Gente, isso aqui é porque tinha o tanque de Betesda que acreditava que o anjo vinha, descia e movia as águas. Mas no manuscrito original não está assim. Porque era uma coisa que, na época, todo mundo sabia o que raios era o tanque de Betesda. Entendeu? Então, é tipo eu falar, eu vou pegar o 864. Todo mundo sabe que eu vou para Bangu, provavelmente. Ou para Campo Grande. Mas daqui a 10 anos, talvez mais, né? Sei lá, daqui a 50 anos alguém pega e lê, gente, o que é 864? Deve ser um número zodíaco. Deve ser um... E a gente pode fazer as elucidações, às vezes, para umas coisas muito simples. Então, as variações dos manuscritos, muitas das vezes, são por causa disso, porque... E eu vejo a provisão do Senhor no meio disso tudo. E, geralmente, esses acréscimos são notificados de que vieram depois, mas nos ajudam a entender melhor. E isso fica entre... Não é chave, não, colchete. Fica entre colchetes. Então, mas isso é interessante para a gente perceber que é copista igual. Se o Carlinhos me pergunta alguma coisa da Bíblia, eu não vou responder do mesmo jeito que a Elaine vai me perguntar. Né? E ao longo desse tempo, e também a depender da tradução, da ideia do outro idioma, algumas adaptações por traduções aconteceram, mas a síntese não muda. Não muda a essência da palavra que está ali. E isso é muito lindo, porque foi uma palavra extremamente perseguida. E aí, esse foi um panorama, mais ou menos, né, de como a palavra circulava ali no Antigo Século. E também aconteceu a Septuaginta, que foi a tradução importante, do Antigo Testamento do hebraico para o grego. De novo, por alguns judeus dispersos, né, que também não reconheciam mais sua língua da pátria original. E aí foi um documento que validou muito, assim, né, em termo arqueológico, a validade da palavra que a gente tem hoje também. E eles, a tradução serviu para isso também, né, para transmitir as mesmas leis que eram administradas por seus pais aos filhos. Só que, como eu disse, né, no Antigo Testamento, tendo ali o povo judeu, eles passaram por algumas dificuldades, dependendo dos reinados. Teve o Antíoco Epifânio, que proibiu a leitura das Escrituras, que queimava, que pegava, que jogava fora, que era preso quem tivesse. E ainda assim a palavra foi preservada, né? Continuou sendo transmitida, continuou sendo copiada, mas os judeus conseguiam ter mais recurso do que os novos cristãos depois de Cristo. Porque quando Cristo vem, morre, ressuscita, e ali começa a igreja primitiva, que aconteceu? E vinham, né, começou as cartas de Paulo e os evangelhos. O cristianismo era uma religião clandestina e proibida. E daí e também muitos cristãos, por se declararem cristãos, perdiam seus postos, perdiam seus empregos. E daí o que aconteceu? Eles não tinham dinheiro para copiar, para escrever a palavra. As cartas, Paulo era financiado, muitas das vezes, pelos irmãos, para conseguir escrever suas cartas, porque era caro. Um exemplo é que uma folha de papel, a depender da inflação da época, custava 4 dias de trabalho braçal pesado. Uma folha. Uma folha. Quantas Paulo usou? Se a gente parar para pensar. Muitas. Humanamente possível, para um cara que estava se escondendo, fugindo, perseguindo. Construir cabana, eu acho que não dava tanto dinheiro assim, não. Mas para a gente ver a preciosidade que é essa palavra, do quanto foi necessário enfrentar para estar aqui hoje, livre acesso, em várias traduções, várias cores. A gente tem a liberdade hoje de copiar, de riscar, depois comprar outra, bota porque a gente já não está mais entendendo o que riscou. Mas, gente, esses cristãos do primeiro século, para vocês terem noção, muitas igrejas só tinham, eu anotei aqui, por vezes só tinham o exemplar de um livro do Antigo Testamento, que era um pouco mais fácil de conseguir, e uma carta de Paulo. E a carta geralmente não era da igreja,
ela tinha que rodar entre as igrejas. Por isso, os originais a gente não tinha como as bichinhas aguentarem, né, gente? Porque haja passar de mão, né? Pega mar, pega frio, pega vento, pega areia, pega deserto, pega montanha nevada. Então, não tinha, de fato, como esses materiais perecíveis durarem até o dia de hoje, os originais. Mas, tanto que essa era uma realidade, vou pedir para vocês abrirem lá em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Diz assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Se a gente reparar aqui, quem lê é um só, né? Agora, quem ouve é mais de uma pessoa. Esse texto, até o próprio Rodrigo Silva trouxe como um dos fundamentos, tem outros textos também que sinalizam isso, que o que acontecia? Nas igrejas, como só tinha, às vezes, um exemplar de uma carta, né, eles pegavam e uma pessoa lia em voz alta, não tinha como você acompanha daí, Cristiano, não tinha como, era só uma. Então, uma pessoa lia e os outros ouviam a palavra do Senhor. E nem isso impediu dela chegar aqui vivia nos dias de hoje, e nem isso impediu desses nossos irmãos serem salvos pelo nome de Jesus. E a gente fica, mas isso passou e tal. Não, hoje, nos lugares perseguidos, tem gente que tem uma folha rasgada de Bíblia. E a gente vai dizer que Deus não está ali? Que não é suficiente para edificação? Que não conta, que às vezes a gente tem picuinha até com a versão que o irmão tem, que a gente acha que ele vai ter menos Deus por causa disso ou algo do tipo, mas que a gente valorize essa palavra, porque é muito maior do que um material. É muito maior do que um material. E, como vocês viram, a de Paulo, a inspiração de Deus descrita ali não foi capaz de manter um papel perecível conservado. Porque vai ruir, tudo nessa terra vai ruir. Mas a palavra dele não. Essas Bíblias também vão acabar. Ah, não, mas a gente tem como guardar na biblioteca. Não, gente, tem uma guerra nuclear e acabou a Bíblia também de papel, não tem como. Mas ainda assim, a palavra do Senhor permanece para sempre. E outra coisa interessante é que, mesmo nessa dificuldade dos cristãos sendo pobres, se despindo de todos os seus recursos, para ainda assim conseguir financiar, por muitas vezes, a cópia de uma... Gente, vocês não estão entendendo. O primeiro livro do Novo Testamento escrito, qual que vocês acham que foi? Eu fiquei passada. Novo Testamento. Tessalonicenses. E o último? João. O Evangelho e as cartas de João. Não foi Apocalipse. Não. E até faz sentido com a época que João escreveu Apocalipse, né? Porque é dessa igreja primitiva, dele justamente fala isso. Ao que lê e aos que ouvem. Ele estava vendo isso na prática, ele era pastor, ele estava vendo, era isso que eles tinham para fazer ali. E essa palavra ainda assim persistiu, apesar de tudo. Só que tem um problema. Mesmo as cartas sendo divididas ali entre as igrejas, e as igrejas sendo construídas, né, a perseguição veio. Então, muitas palavras foram destruídas, a transferência desses papiros já não acontecia mais com facilidade, e ainda assim, o Novo Testamento, em grego, lá do original, é o documento, é o livro que mais tem cópias no mundo em termo manuscrito. Manuscrito. Foi escrito numa época que não se podia escrever, numa época que o povo não tinha dinheiro para comprar papel, numa época que o povo não sabia escrever, nem ler. E que se eles já adquirissem esse material, eles eram presos, ou o material era tirado deles para ser queimado. Gente, hoje, para eu
na redação do Enem. Você faz o seu rascunho, você no nervoso lá, você vai copiar errado para outra folha. Até sem nervoso em casa, eu copio errado. Eu pulo a linha, né? Porque esse povo que tinha que escrever dentro de caverna, sem luz, o pessoal não vê. E ainda assim a palavra conseguiu chegar aqui para nossas mãos. E outra coisa muito legal é que a Bíblia foi construída, né, por 40 autores, que incluíam pastores, reis, pescadores, camponeses, médicos, cobradores e boiadeiros. Como que pode um texto ser tão coeso? E escrito num período de 1900 anos, em várias épocas diferentes, em idiomas diferentes, e manter a ideia. Lembra daquilo que eu expliquei? Como é que o grego, que nem tem essa origem, manteve o verbo sendo o primeiro? Porque não foi homem que fez. Foi a mão do próprio Senhor. E é por essa ação do Senhor que essa palavra não se perdeu. Outros livros, por exemplo, as cópias do Ilíada, de Homero, que é uma obra bem importante, do mundo secular é um que mais possui cópias manuscritas. Chega a 1.400 cópias. E ainda assim, se for falar, como o pastor falou da última vez, né, da crítica textual, uma cópia quase não tem nada a ver com a outra. Agora, o Novo Testamento, escrito nessa época conturbada e sem recursos, tem mais de 5.800 cópias manuscritas. No escuro, fugindo, no barco, sem dinheiro para comprar papel. Às vezes o cara estava escrevendo sem saber, cara, como é que eu vou comprar o papel da outra parte. A tinta acabou e ia ter que esperar mais 6 meses para escrever de novo. E imagina o zelo, gente, para preservar essas coisas. E para que a gente dê o devido valor, né, a esse trabalho também dos nossos irmãos. Ela não foi só reproduzida, mas também preservada. E é o maior número de cópias de manuscritos em grego no mundo todo. Para você aprender grego, você usa o Novo Testamento. Isso é muito legal, né? É uma língua que já morreu, mas até quem não quer tem que lidar. E o valor é milagre. Por isso que eu falo, como é que ela chegou até nós? Eu não sei. Humanamente, eu reprovei nessa resposta. Não passei. Porque humanamente eu não sei, não tem como. É simplesmente a provisão do Senhor. Outra coisa, ela também foi escrita em pelo menos 4 lugares diferentes. Roma, Jerusalém, Babilônia, Pérsia, Grécia. Nem vou entrar na questão das cartas de Paulo, que cada uma foi escrita em um lugar. Ora perseguido, ora livre, ora sem dinheiro, ora com a provisão do Senhor, com os irmãos que financiavam, ora com o dinheiro da barraquinha que ele construiu. E a gente, às vezes, coloca tanto empecilho para falar, só falar, do que essas pessoas morreram para tentar preservar. E mais algumas questões. O Antigo Testamento foi escrito em mais ou menos 1000 anos. Né? Pega lá em 1400 a.C. e vai até 400 a.C. E aí veio os 400 anos do silêncio, né, entre o profeta Malaquias e João Batista, e o Evangelho de Mateus. E aí, né, começa em Tessalonicenses, no ano 49 depois de Cristo, Paulo escreve a carta de Tessalonicenses. E aí vem, o primeiro evangelho foi de Marcos, depois escrito, e aí o último a ser escrito foi o evangelho e as cartas de João, já em 96 depois de Cristo, quase um século depois. O pessoal conseguiu, a gente ter noção que... Gente, a igreja era perseguida, não era... Além do dinheiro, se o pessoal soubesse para que você estava comprando papel, não iam nem deixar. Então, por isso que demorou esse tempo todo também. E daí, né, em termos arqueológicos, a gente tem ali uma das evidências que a gente tinha até então, eram as cópias do IV século depois de Cristo, que está lá no Códex do Vaticano, na Biblioteca do Vaticano, que seriam essas
cartas dos evangelhos, né, essas cópias. E datadas do 4º século depois de Cristo. É boa essa data. Ah, mas não tem nenhuma do 1º século. Não tinha como. E ainda assim, com 5.800 cópias, você consegue ver a veracidade delas e o quão confiáveis elas são e permanecem confiáveis. Né? Como disse, mediante a tudo isso, mediante a tantos autores, não faz sentido a tremenda coerência que a palavra do Senhor tem. E gente que com estudo e sem estudo, né? Ainda tem isso. Gente com e sem estudo. E ainda assim não foi empecilho para que o Espírito Santo assumisse ali e fizesse uma obra perfeita, que é a palavra que temos hoje. E daí, esse manuscrito, né, do 4º século está todo escrito à mão e é uma das cópias mais antigas da Bíblia. No ano de 1220 d.C., um cardeal inglês começou a divisão da Bíblia em capítulos e versículos. Só que isso demora. E daí, quem foi terminar essa obra, passou mais umas 2 pessoas. Quem terminou essa obra foi um tipógrafo protestante, Roberto Stefano, que ele concluiu essa obra da divisão e da revisão da Bíblia em 1555, justamente para quê? Para ser o primeiro livro impresso. E assim surgiu a Bíblia de Gutenberg, né? Gutenberg fez a prensa e o primeiro livro selecionado para ser copiado foi a palavra do Senhor, foi a Bíblia, que resistiu ali aos trancos e barrancos até chegar. E honrada, assim, né? O Senhor foi honrado através da vida de Gutenberg. E a gente tem aqui, né? Com facilidade, copiada com facilidade. E ainda assim era cara na época, não era todo mundo que tinha, não, mas ficou mais fácil o trabalho, né? Ficou mais fácil. E daí, o que mais aconteceu? Como a Bíblia chegou no formatinho que a gente tem lá hoje? A formação do cânon, né, que cânon significa mais ou menos universalidade, era só porque, entendam, no início do Evangelho, as igrejas, além de perseguidas, cada uma estava em um canto. Quando a fé se tornou a oficial do Império Romano, eles tentaram unificar e tal, mas entendam, nenhum homem falou, vai entrar esse livro, esse livro, esse livro, esse livro. Não teve mão humana em si nisso daqui. Isso é uma coisa que eu não sabia. Eu não entendi, de fato, como isso tinha acontecido. Mas o que aconteceu? Tinha muita variação de doutrina. A igreja da Galácia não tinha muita diferença da igreja da Macedônia, da igreja da Antioquia, da igreja da Síria, da igreja de Jerusalém. Era muita diferença. Até porque cada uma tinha uma carta de Paulo. Então, e sabe lá, algumas nem a carta de Paulo tinha. Então, assim, era muito difícil. Permanecia ali na tentativa de uma tradição oral, mas na época de Paulo isso já se perdeu. Né? No Novo Testamento já não se gravava o Novo Testamento, porque você não tinha carta para gravar, né? Então era mais difícil. Aí eles tinham muita diferença de doutrina. Então, e também muita diferença. Como cada igreja tinha um livro, tá, mas que livro? Como é que junta? Como é que faz? Tudo é a palavra de Deus? Então, o que aconteceu foi basicamente eles só. Como é que fala? Reconheceram a palavra que já era ministrada nas igrejas. Se a igreja da Macedônia tem uma conduta coerente com a palavra do Senhor e utiliza a carta de Tessalonicenses de Paulo, vamos avaliar a carta de Tessalonicenses. Não, ok, já é utilizada na vida da igreja. Qual outro livro também é utilizado na vida da igreja? Carta de Filipenses. O outro, carta aos Romanos. O outro, João. Eles só reuniram, ok, concordamos entre nós que o Senhor ministrou nessas igrejas através desses livros. Nenhum homem falou, não, vai entrar esse, vai sair aquele ali. Quem tentou fazer isso, às vezes, foi Lutero, que tentou tirar o livro de Tiago, depois ele voltou à consciência e botou de volta. Mas, fora isso, depois teve vários outros concílios. Só que não vou entrar nesse mérito, porque é muita coisa bem pontual. Mas, basicamente, a formação do cânon era só para retificar os livros que já eram usados, que Deus já usava para anunciar nas igrejas, mas devido à dificuldade de se ter isso aqui, né, nas igrejas, muitas nem sabiam da existência dos evangelhos. Sabiam de ouvir. Sabiam porque Paulo fala de Jesus. Aí eu até ouvi um professor falando que se a igreja só tivesse acesso à carta de Filipenses, tudo bem.
Porque todas apresentam a Cristo como único, suficiente Salvador, todas ali reforçam o papel do Espírito Santo, todas ali reforçam a vida cristã, a renúncia contra o pecado. A palavra é perfeita, não tem outra palavra, é perfeita. Em todos os livros nós somos igualmente edificados. Não foi, por que Deus esqueceu de mandar os outros livros para aquelas igrejas na época? Não precisou. Um monte de gente morre sem ler a Bíblia toda e está tudo bem. Porque o Espírito a convenceu. Somos sustentados e reforçados pela palavra do Senhor. Mas vazios do Senhor, vou ler isso aqui. Queimar não faria diferença. Para o papel não faria diferença. As cartas de Paulo não suportaram a mão das pessoas da época. Mas essa palavra só tem, de fato, poder para aqueles que se dispõem a ouvir. E que assim a gente busque, né, através desse breve histórico, valorizar mais a palavra, esse acesso tão precioso. E hoje a gente tem Bíblia até comentada. Olha que privilégio. Se a gente não entende uma coisa, a gente procura o significado. Sabe, uma coisa que eu não sabia... uma das últimas descobertas, no ano de 1948, foram os achados do Mar Morto. Lá naquela região tem várias caverninhas, um menininho estava procurando suas cabras, tacando pedra nas cavernas para ver se achava as cabras, e ele acertou uns vasinhos. Quando ele entrou nos vasinhos, tinha vários papiros. Aí o menino foi, pegou e levou. E ali o pessoal ficou encantado, porque era os papiros dos... esqueci o nome dos caras agora. Essênios. Os judeus que romperam com Jerusalém. Acho que é esse, essênios. Eles eram os papiros, os manuscritos do Antigo Testamento, que esse grupo de judeus que se apartaram de Jerusalém, porque concordavam que a casta sacerdotal de Jerusalém estava corrompida, porque deveriam ser os descendentes de Arão. E depois que Herodes assumiu, ele tirou isso. Né? Ficaram os amiguinhos dele que viraram sacerdotes. Então, essa seria uma seita, uma das divisões do judeu, João Batista. Eles foram para o deserto, se apartaram de Jerusalém e ali continuaram copiando, continuaram com os copistas, continuaram ali intercedendo e, principalmente, esperando o Messias. E muitas das famílias que, em Jerusalém, também não concordavam com os sacerdotes de Jerusalém, que estavam corrompidos e tal, mandavam os seus filhos para estudar no deserto, com essas famílias. E aí, porque acreditavam que eles estavam com a lei ali mais palpada. E aí, João Batista foi um desses, que foi ali viver no deserto. E até eles, quando a gente pegou esses manuscritos, tem ali descrito, nós somos a voz do que clama no deserto. Era até um jeito deles se pronunciarem, porque eles eram uma das divisões judaicas que mais ansiavam pelo Messias. Então, eles tinham muito isso da mensagem, de endireitar o caminho para a vinda do Messias. E é muito legal, porque esse texto foi confirmado nos evangelhos, no evangelho que a gente tem hoje. Então, em termo histórico e arqueológico, foi assim muito gratificante, porque os evangelhos, né, que a gente tem, que é o mais copiado em grego e tal, é datado do 4º século depois de Cristo. Os achados do Mar Morto vêm muito antes, vem da época lá do 1º século. Então, quando eles chegaram, uma das coisas que eles puderam fazer foi confirmar a passagem que Jesus leu em Isaías, que ele refere que era aquele ali descrito no texto de Isaías. O texto que Jesus lê é exatamente o que está descrito nos achados do Mar Morto. Ou seja, a cópia que a gente tinha do Evangelho, que dizia que Jesus leu a carta de Isaías naquela versão, tem mais uma validade, porque um texto muito mais antigo é exatamente aquilo que Jesus falou, no livro mais recente que a gente já tem. E outra coisa também é que o pessoal não entendia muito bem a tradução das bem-aventuranças. Bem-aventurado os pobres de espírito. Isso não era uma palavra comum, pobre de espírito. Na época tinham dificuldade de entender.
E nesses manuscritos do Mar Morto, acharam um salmo, que não entrou para a Bíblia, um salmo, até porque nasceu agora, nos manuscritos do Mar Morto, bem dizer. Mas é um dos salmos que tem justamente o mesmo termo em aramaico, porque quando Jesus vai falar o Sermão do Monte, ele fala em aramaico, por quê? Porque era a língua universal da época, né? Então ele não falava em hebraico quando era para falar para multidões. Então, quando ele falava no aramaico, muita gente ficou sem entender os pobres de espírito. E aí, com esses achados do Mar Morto, eles, nesse salmo, que a gente não tem como saber quem foi o salmista, mas era um salmo muito bonito, e ali falava também do pobre de espírito. E a partir da tradução desse, com o que a gente tinha referido no Evangelho, que foi registrado um pouquinho depois, foi visto que o real sentido é que é bem-aventurado aquele que, mediante o sopro do Espírito, porque o Espírito, meu Espírito, é pobre a tal ponto que o sopro do Espírito maior, que é o do Senhor, quando vem, eu me curvo para a vontade dele. E, a partir desses achados, conseguiram ampliar algumas noções de muitas coisas da época de Jesus, porque é uma língua morta, né? Então, quanto mais coisas a gente achar, melhor compreensão a gente vai ter da época e tudo mais. E daí, esses achados foram os últimos, né, de maior relevância, assim, mas, de novo, gente, não mudou nada. Só confirmou o que a gente já tinha, só confirmou o que a gente já tem. A veracidade de todas essas palavras. E daí, depois da Bíblia de Gutenberg, né, vem aí também as traduções da Bíblia, veio a Vulgata Latina, traduzindo para um latim mais vulgar mesmo, né, mais acessível. Depois foi para o alemão, depois foi traduzida para o inglês, King James. Até eu ouvi professores brincando, falando que tem americano que acha que a língua original bíblica é o inglês, por causa da King James. Eu fiquei... E o português, quem traduziu foi o missionário Almeida Corrigida Fiel, que era um portuguesinho. E aí ele traduziu para o português lusitano, um portuguesinho. E aí ele traduziu, e muitos outros deram a vida, e muitos tiveram a oportunidade e o privilégio, como eu estou tendo hoje, de continuar, né, o legado dessa palavra maravilhosa. Seja em palavra, seja em oração, principalmente em atitude nossa, né, que essa palavra permaneça viva em nossos corações. Então, retomando a pergunta, como a Bíblia chegou até nós? Provisão do Senhor. Aí a última coisa, último texto, lá em João 1, uma resposta um pouco melhor para como a palavra chegou até nós. Versículo 14. E o Verbo, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Assim, ele chegou até nós de forma humilde, santa e impecável e maravilhosamente amorosa. Então, que a gente possa hoje refletir sobre isso, refletir o tanto de coisa que precisou acontecer para a gente ter esse livrinho da capa preta nos nossos braços hoje. Mas muito mais importante é o quanto a gente consegue absorver disso aqui para o nosso coração. Então, que sejamos frutíferos na palavra do Senhor, que a gente não retenha e que, de fato, fluam os rios de água viva que Cristo prometeu que fluiriam daqueles que adquirissem da sua palavra. Amém?
Jesus.